Mas o batismo não é para mim, vamos entender assim, ficar isento, aceitar o Cristo realmente? Não é para me livrar do pecado. O batismo não é isso? O significado inicial do batismo é nos purificar da mancha do pecado original. Isso. O que é o fruto do pecado original? A morte. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Se eles não tivessem pecado, é claro que essa leitura, ela é uma leitura metafórica que os judeus escrevem para designar de forma literária essa participação mística na criação divina. Então, o pecado original, o homem, a raça humana, ela deseja alcançar a divindade, não para venerar e adorar a divindade, mas para ser a própria divindade. Mas existe um só Deus. Então, existe um só Criador, todo o resto é criatura. Um só é o Pai, todo o resto é Filho. Então, nós vamos entender que o batismo é aquele que nos lava dessa prepotência de querermos ser Deus. Tanto que o rito do batismo na igreja primitiva, ele era feito em piscinas. Por quê? Você tem o sinal de descer à sepultura do Cristo, ser sepultado com o Cristo, por isso você era submerso, e quando você emergia das águas, você estava ressuscitado, ou seja, você não morre mais. A sua matéria será colocada no chão, mas a sua alma, essa não morre mais, como morria antes da morte de Cristo. Porque quem morre na cruz é a humanidade de Adão. Por isso que Jesus é chamado nas Escrituras por diversas vezes de o Filho do Homem. Quem é o homem? O primeiro? Adão. O Filho do Homem, ou seja, aquele que veio para substituir o homem. Jesus vem substituir Adão. E aqui entra, inclusive, uma das razões pelas quais se justifica o dogma da Assunção de Nossa Senhora que nós celebramos ontem, que aqui no Triângulo Mineiro é a padroeira, né? Nossa Senhora, é a Assunção de Nossa Senhora, é um dogma que vai dizer o seguinte: Maria, toda pura, toda cheia de graça, não podia conhecer a corrupção da morte. Ela não podia ser entregue aos vermes. Ela precisava ser toda justificada, assim como ela era toda pura. Por isso que a Assunção vai nos dizer: Maria não pode conhecer a corrupção da morte, porque a corrupção da morte é para o pecado, é o fruto do pecado. Maria não tinha pecado, então ela não podia conhecer a morte, por isso ela foi assunta. Maria dorme, como todos aqueles que morrem, dormem em Deus, mas não apodrece. Seu corpo não é decomposto, porque ela era preservada do pecado, ela não podia apodrecer. Ela é a arca da aliança, e a arca é guardada no santuário. Por isso Deus envia os anjos e resgata a arca da nova aliança, que é Maria. E essa arca é levada para junto de Deus. A Assunção, ser levado, subir com ajuda, com auxílio de alguém. Os anjos vêm e roubam o corpo de Maria Santíssima, porque ela é a arca da nova aliança. E a arca precisa estar na presença de Deus, né? O Salmo 44, que diz respeito à rainha Esther, é atribuída inclusive à figura de Maria, quando o salmista diz: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir, né? E aí cumpre-se aquilo que a própria Maria diz no cântico diante de Isabel: doravante todas as gerações hão de chamar-me de bendita. Por quê? Porque o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então veja que ela diz: as gerações vão me chamar de bem-aventurada não pelos meus méritos, mas porque Deus colocou em mim esta pureza e essa graça, que eu, sendo humano, não sou merecedor, mas Deus quis assim, portanto, bendito seja Deus. Então, aí encontra-se a grandiosidade de Maria, né? A humildade daquela que não se diz: eis aqui a mãe do Senhor, mas diz: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se, do latim fiat, fiat, faça-se em mim a sua vontade. Então aqui ela se torna toda de Deus, aqui ela se torna toda sacramentada, e isso não pode ser colocado debaixo da terra. Então Maria sobe aos céus, como Davi fez a arca subir ao templo, porque o lugar da arca é dentro do santuário. Maria é a arca da nova aliança, e o lugar da arca é no santuário, não agora construído por mãos humanas, mas o santuário eterno de Deus, colocado à direita do Filho, como aquela que, pelo
próprio filho é chamada de mulher nos evangelhos. Jesus não chama Maria pelo nome de mãe. Ele o tempo todo fala mulher. Por quê? Ele é chamado de filho do homem. Ele é o novo Adão. Quem é Maria? Por que Jesus chama ela de mulher? Porque ela é a nova Eva. É a partir dela que se reconfigura a existência e a natureza humana a partir dela e de Jesus Cristo. O novo homem é a nova mulher. Então, assim como a mulher foi até a árvore do jardim e colheu do fruto para o seu prazer, Maria foi até a árvore da cruz e colheu o fruto da sua angústia, que é o filho morto. Ali ela reconstrói Eva. Eva é reconstruída aos pés da cruz, porque ela foi constituída aos pés da árvore do fruto do conhecimento. Mas para ser reconstruída, ela precisou colher do fruto da cruz, por meio de Maria, que é a nova Eva. Então ali nós temos a nova humanidade, o novo homem, o novo Adão, que vai ser sepultado para sepultar a humanidade que estava morta, mas vai ressuscitar para ressuscitar essa humanidade que tinha morrido. E agora a vida não morre mais. A nossa matéria vai para a terra, mas a vida humana constituída pela graça de Deus não morre mais. Nós somos eternos. Que isso, padre, que bonito esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou um cristão chucro demais, velho. Eu sou muito bosta. Essa é a Arca da Nova Aliança. Claro. Já falou isso aqui. Então, eu já ouvi falar isso na missa milhares de vezes. Só que eu não sabia o que era. Por isso nós celebramos a Assunção. O dogma é tá ligado? isso. Eu não sabia, ué. Né? E o dogma... A Maria, então, ela meio que acertou as contas da Eva, assim. O que a Eva devia, a função da Maria foi pra... Foi isso. Tá tudo pago aqui agora. Maria disse o sim que Eva deveria ter dito pra Deus. Porque quando Deus disse, vocês podem tudo. Uma segunda chance. Deus é aquele Deus deu essa segunda chance? Lógico. Tanto que ele enviou a si mesmo, desdobrando-se na pessoa do filho. Imagina só, ele oferece a si mesmo na pessoa do filho para poder resgatar uma humanidade que pecou, que desejou se afastar dele. Veja, a humanidade desejou afastar-se de Deus ao desobedecer. Não foi Deus que se afastou do homem. Só que Deus sentiu tanta saudade do homem que ele veio ser homem para poder levar o homem de volta para ele. Essa é a grandiosidade. Né? E para isso, para ser homem, ele precisava de um DNA, ele precisava de uma genética. Por isso ele escolhe uma nova arca. Assim como ele deu uma arca para Moisés guardar as tábuas da lei, que era o mais importante para o judaísmo, que eram as tábuas porque foram escritas pelas mãos de Deus, que dizer do útero que não foi escrito, mas trouxe o próprio Deus. Então no Antigo Testamento nós temos a arca elevada no monte, guardada preciosamente. Sim. E muito bem cuidada por Davi. Tanto que quando Davi encontra a arca da aliança, o que ele faz? Ele dança, ele faz uma festa, ele vibra de alegria diante da arca. Maria, quando está grávida, ela vai visitar sua prima Isabel. Ela sobe a montanha igual Davi subiu. E quando ela chega diante de Santa Isabel, Isabel não sabia que estava grávida do precursor, do primo de Jesus, que ia nascer antes para poder preparar o caminho para Jesus. E o que acontece? Assim como Davi subiu a montanha, Maria também subiu. Chega lá em cima, Davi, quando vê a arca, começa a pular de alegria. Maria, quando chega lá em cima, o que acontece com João Batista no útero de Isabel? Pula de alegria, como Davi pulou, porque ele estava diante da arca. João Batista faz como Davi fez. João Batista pula de alegria diante da arca, que é Maria Santíssima, que trazia não tábuas de pedra, mas o próprio Deus. Todas as leis estavam ali. Todas as leis e todas as profecias. Os ensinamentos, né? Tudo, porque a lei é Jesus Cristo e as profecias revelam Jesus Cristo. Ele é a lei, ele é a profecia. Então, a grande arca é Maria Santíssima. E se a arca está no santuário, ela deve permanecer no santuário. Por isso, à direita do filho senta-se a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. O salmista já vai prenunciar isso. Isso tem tudo na Bíblia, padre? Isso é bíblico. Tá tudo isso que você falou tá na Bíblia, isso aí. Tá tudo lá. Caramba, é a primeira vez que eu escuto falar isso, assim. Você não tem então, eu falei da arca, eu não sabia o que eu estudei no Senado Santa Terezinha. Você falou que ia na aula. Eu estudei no Senado Santa Terezinha. Se você tivesse ido na minha aula semana passada, igual você falou que ia, você tinha escutado não deu isso. pra ir, eu queria ter ido. Não deu pra ir. Mas eu vou na próxima,